Legal, bacana. Bom, eh, boa tarde para você, Denise, boa tarde para quem está nos acompanhando. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-la por estar aqui, né? Muito feliz, né, da gente poder contar com esse bate-papo contigo. Vou fazer uma breve apresentação sua, né? A Denise, ela é especialista em sustentabilidade estratégica e inovação. Ela é conselheira do Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável e pioneira das ODSs pela ONU. Ela foi também diretora global de sustentabilidade da Natura e superintendente de sustentabilidade no Itaú. É coautora do livro Quatro Dimensões de uma Vida em Equilíbrio, publicado em 2015. Então, assim, você tem uma longa trajetória e biografia aí, né, também muito relacionada com essa questão da sustentabilidade. E para a gente é um prazer aqui, né, poder bater esse papo, ter esse ponto de vista da sustentabilidade e da regeneração dentro das organizações. E daí eu queria te pedir, Denise, para você fazer uma apresentação inicial de quais foram os principais desafios enfrentados por você nessa longa trajetória, tanto da sua perspectiva quanto da perspectiva das organizações. Bom, super obrigada. Boa tarde aí, todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigada, Nathalie, né, e o Design Regenerativo pela conversa, pelo convite. E é muito bom, assim, poder estar compartilhando com vocês um pouco, né, de uma jornada nessa agenda. Eu vou começar falando que eu não nasci, né, na carreira trabalhando justamente com esse tema. Eu me movi, eu sou uma pessoa que começou a carreira no mercado financeiro, tradicional, tesouraria de bancos, ali alguns 30 e tantos anos atrás, né? E essa talvez seja, na verdade, um dos pontos que me ajudou muito a transitar entre o mundo tradicional e sustentabilidade, já dando a dica aí. Eu trabalho, né, na minha carreira, é uma carreira de mais ou menos 35 anos, dos quais cerca de 15, praticamente, dedicados ao tema de sustentabilidade. Ao longo dessa carreira, eu tive, acho que, a oportunidade de ter múltiplos papéis, né? Aprendi muito sobre eles. Trabalhei alguns anos nas Nações Unidas, né, no braço de meio ambiente da ONU para instituições financeiras, a UNEP-FI. Tive a honra de ser escolhida como uma das líderes de América Latina e depois globais, trabalhando o desempenho de Brasil, na verdade, a experiência de Brasil no tema, principalmente de mudança climática, no tema, né, mais ambiental, e aí, ao longo do tempo, também atuando, acho que não só nas organizações onde eu trabalhei, para que a gente testasse cada vez mais, né, ou incorporasse o que a gente chama hoje de impacto, né, na tomada de decisão e na escolha, né, do que é sucesso para além do financeiro. Eu estava refletindo quando a gente conversou sobre, né, conversar sobre desafios de carreira, o que a gente vê nesse momento, e para você que provavelmente está ouvindo a gente e refletindo, né, o que é trabalhar com sustentabilidade hoje. Então, essa é uma pergunta muito comum. Eu acho que cada vez mais profissionais de todos os tipos, né, seja de um lado mais tradicional de negócio, seja de um tradicional lado mais social, mais de responsabilidade social, mas mesmo de negócios tradicionais, investimentos, têm buscado esse conhecimento. Mas eu vejo assim que, ao longo do tempo, acho que um dos principais desafios de trabalhar com isso era justamente tentar traduzi-los na dinâmica de tomada de decisão de um negócio qualquer, de uma empresa qualquer, né? Quando eu comecei a carreira nesse sentido, ele era ainda visto, era o fim dos temas, né, de responsabilidade social corporativa, né, muito mais em projetos sociais, em doação, em alocação, né, de investimento, mas muito nesse sentido de promover o desenvolvimento social. É a era das fundações. E eu cheguei à área de sustentabilidade no Itaú Unibanco à época, vindo de uma área de inovação. Vou fazer uma conexão que eu acho super fundamental, que vocês mencionam aqui no canal, para a área de sustentabilidade com esse desafio, né? O que significa sustentabilidade num banco que financia a economia, que empresta dinheiro e ajuda pessoas a fazer investimento, né, que resolve problemas do dia a dia,
e qual o papel de um banco, como é que a gente traduz isso no dia a dia de negócio. Então, esse foi o principal desafio e é um dos principais papéis de sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, hoje, mais do que nunca, é sobre o impacto que qualquer negócio, qualquer atividade, qualquer um de nós como humano gera, muitas vezes inconsciente ou ainda que consciente, né, pouco mensurado, e como a gente toma decisões de escolhas, de produtos, de serviço, de investimento, de negócio, de risco, considerando que eles existem. Então, o mais conhecido, talvez, de todos vocês, né, é o que a gente mais fala, né, mas talvez mais maduro hoje e o mais arriscado, né, que são ligados aos temas ambientais. Os temas ambientais, nas mudanças climáticas, o aquecimento global, a transição para uma economia de baixo carbono, são temas relativamente mais novos, né, da sustentabilidade. Eles têm menos tempo do que a agenda social de direitos humanos, que é muito mais antiga, mas recentemente eles ganharam mais perspectiva, justamente porque estamos sentindo os efeitos, seja você uma empresa, uma pessoa, alguém que está comprando comida no supermercado ou está vivendo numa cidade como São Paulo, onde eu estou hoje, que 10 anos atrás você compraria talvez um aquecedor e hoje você está imaginando como é que você vai viver sem ar-condicionado. Então, esses são todos os efeitos, né, dessa mudança no clima como um todo, que é efeito da atividade humana, né? Então, a atividade humana levou a isso, e esse sistema de equilíbrio que hoje faz parte da vida, que a gente compreende, tá? A gente precisa entender como é que a gente impacta negativamente, garantir que os negócios estejam a favor, né, de ser rentáveis, ser eficientes, mas não às custas de complicarem o sistema ou emitirem muito carbono, né, ou não serem soluções para esses novos desafios, para garantir que não só eles sejam viáveis e perdurem por muito tempo, mas que eles não estejam a favor de uma mudança histórica que a gente precisa, que é criar uma economia que seja resiliente aos efeitos dessa mudança, promova comportamentos de impacto positivo, né, de baixo carbono ou até de carbono positivo, e que seja, como a gente falou aqui no canal, a Nathalie trouxe, regenerativo, né, que de preferência a atividade empresarial, ela não só não seja capaz de emitir carbono, isso depende do produto que você tem, do modelo de energia, do transporte, no caso do Brasil, do desmatamento, né, da perda de cobertura florestal, e como é que a gente trabalha para ter produtos e serviços que muitas vezes, quando acontecem, né, ou são criados, eles mais capturam carbono do que emitem. Então, a gente já tem várias coisas dessas, como, por exemplo, ao invés de um combustível tradicional fóssil, você tem no Brasil biocombustíveis, né? Então, são combustíveis que vêm de base de natureza, que capturam carbono na sua criação. Então, mesmo que você use o combustível no carro e tudo mais, você emita ainda alguma coisa, ele dá zero, no final, na maioria das vezes, tá? Então, ele é mais eficiente, não só do ponto de vista de transporte e tudo mais, mas também mais eficiente do ponto de vista ambiental, tá? Então, esse por exemplo, um dos desafios principais. Falando de desafios, eu acho que o primeiro, por ter sido uma pessoa que começou a carreira desse lado mais tradicional, meu primeiro convite para trabalhar em sustentabilidade era para fazer esse link entre o que se fazia nos negócios e para cada um deles o que significava para uma seguradora, para um banco de varejo, para uma área de investimentos, né? E essa é a sustentabilidade, talvez hoje com o ESG, seja já uma linguagem mais própria, né, mais próxima dos negócios ou da decisão de investimento. Não dá para falar de rentabilidade, né, com um problema de direitos humanos na cadeia, ou não garantindo que você tenha salário digno, ou sem falar de diversidade, sem falar dos múltiplos temas e sem medir isso, tá? Mas cada vez mais é sobre isso. Então, a gente conheceu, né, e talvez estudou, alguns de vocês como eu, a economia, né, como o fluxo, a capacidade dos negócios gerarem valor, renda, né? Os negócios são criados para resolver problemas da sociedade, os problemas da sociedade mudaram, né? E a economia até reconhece a existência do que a gente chama de externalidades, né? Aquilo que não está necessariamente no fluxo financeiro, por exemplo, hoje, a emissão de carbono,
a gente já tem mercados regulados, mas ela não é um senso comum em todo lugar, mas ela não é opcional. E quanto mais carbono continuarmos emitindo, pior vão ser as rentabilidades ou a viabilidade dos negócios ou do planeta como a gente conhece. Então, acho que primeiro, assim, tocando um pouco nesse olhar de desafio, Nathalie, era esse desafio de traduzir e de acoplar essa ciência nova na tecnologia, no dia a dia de fazer negócios, entender como é que isso é influenciável, como é que você ajuda as pessoas a tomar decisão considerando isso, tá? Tem uma parte importante que eu acho já mais madura hoje, de conscientização. Eu cheguei a viver tempos em que alguém falava, nossa, esse negócio aí, imagina, não vai pegar, né? Carbono não vai ter preço, é muito complicado e tudo mais. E acho que hoje reconhecemos que 10, 15 anos depois, essa não é uma conversa opcional, pelo contrário, esse carbono, por exemplo, não foi um dos melhores, os maiores riscos, ele é, do ponto de vista de rentabilidade, uma das coisas que mais teve variação, subiu de preço. Então, se você fosse investidor de carbono, estaria bem feliz. Então, essa é um pouco da ideia. Mas acho que o desafio também do lado pessoal é justamente eu sempre fui alguém que era meio conectada com o impacto de alguma forma, que se questionava, né, estava ali promovendo negócios que eram bons, ajudando as pessoas a tomar a decisão de investimento, que, nossa, era qual a melhor rentabilidade disponível, mas ela também tinha que meio que estar a favor de promover saúde, bem-estar, longevidade para você também, né? Por muito tempo eu fui uma pessoa que era responsável por ajudar as pessoas a escolher o melhor investimento para o seu futuro, para viver quando você não tivesse mais renda. E foi aí o meu primeiro assim, toque com isso, né? Minha primeira conexão com sustentabilidade, porque de nada adianta você ter um monte de recurso financeiro, muitas vezes, que foi ganho numa economia ainda né, de alto impacto negativo para a sociedade, e ela gerar uma sociedade na qual você, lá no futuro, quando for usar esse excedente financeiro, essa rentabilidade mal precificada, você tiver que gastar boa parte desse excedente para manter a sua saúde e bem-estar, porque o mundo não vai estar funcionando, né, quando você estiver usando esse recurso. E aí que foi o meu primeiro toque em sustentabilidade. O lado ambiental veio primeiro, principalmente pelo risco, mas hoje, mais do que nunca, os desafios sociais, né, os impactos cruzados entre o E e o S, num mundo que ainda é capaz de gerar muito valor, mas não tem sido feliz na distribuição desse valor em toda a sociedade, tem ganho perspectivas cada vez mais, né? A gente ainda não tem um mundo que pertence a todo mundo, a gente está discutindo cada vez mais, né, a representatividade na liderança, né, de empresas, de governos e tudo mais, sobre quem decide muitas vezes o futuro de muitos de nós, mas no meio do caminho, eu acho que eu consegui fazer uma coisa que me orgulha muito, que é compreender essa dinâmica, né, no mundo, como a gente tem trabalhado, e colocar esse conhecimento a favor dessa transformação. Eu aprendi muito, como eu estava comentando, ao viver, né, uma realidade de Nações Unidas, de Pacto Global, né, como presidente do Conselho do Pacto Global aqui, a primeira mulher a ter esse papel no mundo, entendendo justamente o desafio e como é que ele se materializa de todas as formas em todos os países do mundo, de diferentes maneiras, mas principalmente colocando o Brasil como um bom exemplo de muitas coisas que podem ser feitas, seja soluções baseadas na natureza, né, acho que uma vocação do Brasil, seja o como, né, as nossas questões sociais, de direitos humanos, podem e devem, na verdade, ser inspiração para a inovação, para uma transição acelerada para essa economia que a gente espera que seja mais inclusiva, de menor emissão e viável, inclusive, para a nossa própria vida. E eu acho que isso, para terminar aqui essa fala a meu respeito, isso me levou a tanto ser parte né, das pessoas que criaram os ODS, né, estava junto nesse movimento, já fazia parte das Nações Unidas quando os ODS começaram a ser criados. Para quem está nos ouvindo e não conhece, super recomendo que conheça. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles são uma agenda de 17 goals, né, e 164 metas,
eu carinhosamente chamo a Agenda 2030, né, a lista de afazeres da humanidade. Se tivesse uma lista de coisas para fazer como humanidade, para que a vida seja viável, para que ela seja viável para todo mundo e que a gente tenha condição de prosperar nesse sistema ou de continuar vivendo em equilíbrio nesse sistema, ali está a lista do que precisa, do básico necessário para que a gente, até 2030, garanta essas condições de saúde, segurança, bem-estar, alimentação, inclusão, modelos econômicos mais resilientes, paz, parcerias para implementação, vida sobre a água como um todo, né? Então, eu acho que a minha jornada me levou aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e hoje, como pioneira deles, eu me vejo uma porta-voz de, né, como é que são esse mundo, essa economia, esse novo modelo de negócio que garante, né, que eu não estou predando recursos e transformando ele em valor econômico às custas de um sistema, de um planeta que não está mais funcionando, seja para os negócios ou para as pessoas. Então, o desafio de sustentabilidade é esse, né? A gente se mantém em equilíbrio num sistema que a gente afeta. Sempre faço uma brincadeira com quem está me ouvindo, falo, olha, você não sabe sobre o que é, você está respirando nesse momento? Está vivo, está respirando, está aqui ouvindo a gente, está emitindo carbono. E a gente só está respirando, só está vivendo, a temperatura só está adequada, a gente não está desidratando porque a umidade está em equilíbrio, a gente só tem água, só choveu, está calor aqui em São Paulo hoje, a comida só chegou, porque existem dois grandes sistemas naturais, duas grandes tecnologias que passam despercebido para a maioria de nós, mas garantem toda a vida no planeta. Essas duas tecnologias são florestas e oceanos, né? Então, e a gente todo dia faz milhares de escolhas, né, com produtos, com serviços, cada vez mais conscientes agora, que impactam, né, a efetividade, a capacidade desses sistemas de se regenerar ou de se manter vivo o suficiente para manter essa espécie aqui prosperando e, portanto, sendo rentável. No final do dia, é sobre isso. E eu fico muito feliz de abrir o jornal de manhã, ou de estar aqui, né, num dia, sexta-feira, gente, olha o assunto numa sexta-feira, metade do dia, vendo que esse assunto ganhou as páginas tradicionais do jornal, não o caderno separado de ESG, e que cada vez mais as pessoas, sejam por consciência, né, por viver as dificuldades, as imensas desigualdades que a gente ainda vê, cada vez mais estão antenadas para esse tema e a favor de fazer com que ele seja o novo normal. Então, legal, bacana. Por favor, pode continuar. Estava falando mais da parte dos desafios, né? Mas acho que acabei contando um pouco do porquê que eu acho, assim, eu tenho hoje, alguém me perguntou recentemente, eu estou numa fase nova na carreira, em conselhos agora, e alguém que, né, me viu sair de uma função empresarial há pouco tempo perguntou, nossa, quanto vai durar esse sabático, né? E foi uma reflexão interessante. Eu falei, não sei se eu vou ter um sabático, porque eu gosto tanto do trabalho que eu faço, né? Eu tenho tanto orgulho de chamar de trabalho, uma coisa que eu respeito e que eu acho que tem tanto propósito, que às vezes eu tenho até dificuldade de chamar de trabalho, né? Mas é uma honra, na verdade, uma conquista, é um orgulho muito grande poder trabalhar com temas como esse, em grandes organizações, num país como o Brasil, lar da maior biodiversidade do planeta, né, uma das potenciais soluções para o desafio de mudança de clima no mundo, né, com uma biodiversidade e uma diversidade imensa, né, que eu gosto de pensar que é fonte de inovação e de uma capacidade de transformar essa inovação em regeneração. Essa é, inclusive, a razão pela qual eu amei o nome do canal, e eu acho que, assim, tanto o design quanto essa mentalidade regenerativa é o novo código dessa inovação de impacto positivo, que acelera essa transição da economia e que inspira as pessoas a pensar em coisas que são mais eficientes, adaptadas à realidade atual. Tá? Mas acho que o desafio, assim, foi do lado do conhecimento e do engajamento das pessoas, o modo, assim, você tem que ser bem resiliente e automotivada. Se você vai trabalhar com sustentabilidade, espera que todo dia alguém fale para você, nossa, parabéns, já melhorou, mas ainda não estamos ainda nesse nível de consciência. É super importante a gente adequar a linguagem, né, dependendo do público, do ambiente onde você está,
conseguir conectar com os diferentes falas, se você está olhando para o mundo financeiro, se você está falando numa aula de economia sobre isso, se você está explicando por que direitos humanos e mudança climática se cruzam e um piora o outro, né? Então, acho que traduzir isso, seja, né, para a família, para saber, a minha família teve por muito tempo o desafio de saber o que eu fazia de verdade, né? E eu tenho histórias maravilhosas sobre isso, né? Mas isso vale para a casa da gente, para a escolha na prateleira do supermercado, para o dia em que a gente está conversando com as pessoas, e principalmente para a realidade empresarial do Brasil, que ainda tem muitos riscos, mas está cheia de oportunidade, principalmente, né, daqui a menos de 2 anos, quando a gente tiver uma das COPs, né, das conferências das partes, que vai discutir as questões de clima no lar da maior biodiversidade do planeta, né? Então, que é Belém, né, que é a floresta amazônica. Então, acho que é isso, Nathalie. O como a sustentabilidade hoje se tornou quase que o novo normal. Alguém brincou outro dia comigo, falou, the green is the new black, né? Falando assim, parece que ele agora é o novo básico. Que bom, fico feliz por isso. Mas ainda precisamos muito mais conhecimento dos ODS, muito mais decisão, muito mais alinhamento, né? Ainda precisamos de muito mais enforcement das pessoas, né? Atividade, causa, tá? Para que a gente consiga garantir um nível seguro de planeta e de sociedade, para que a gente consiga viver bem, tá? E a inovação, para mim, é a melhor parte disso. Como a inovação vai se inspirar, seja na natureza ou nesses modelos mais regenerativos, para acelerar essa transição. Muito bom. Bacana, legal ouvir assim. Eu tenho várias perguntas para você, acho que tem várias que estão conectadas aos pontos que você trouxe de, por exemplo, ISD e os próprios ODS, né, como uma porta para as pautas da sustentabilidade, mas também eu vejo muito essa questão da regeneração, né, como você colocou, que o nome do canal, né, Design Regenerativo, aqui a gente tem uma visão desse ir além do mitigar, né, os impactos negativos de uma organização em relação à sua sociedade, mas busca aquela reconexão, aquele entendimento de que somos parte da natureza, né? Então, eu acho muito bonito da sua fala, dessa questão da gente entender como a nossa existência ela é completamente interdependente, né, com a natureza. E eu fico pensando, né, o quanto isso, às vezes, ainda está muito distante, Sim. de uma visão, de uma liderança, empresarial, porque hoje a gente vive sob algumas crenças e um sistema de valores que tem na sua base essa completa ruptura entre sociedade e natureza, né? Como se realmente fôssemos apartados. E daí eu achei super interessante, eu também trabalhei na Natura, né? E teve um evento para o público, né? Não era nada interno, era algo para o público, que foi o Sustainable Day, né? Sim. E lá eles falaram bastante da visão da companhia em relação à regeneração. Nos Perfeito. próprios relatórios, white papers, né, do IPNL, que é um relatório integrado desse impacto da Natura na sociedade, traz muito esse termo da regeneração e da economia regenerativa. E daí eu queria te perguntar, Denise, como você viu essa transformação das organizações em relação a essa questão da regeneração, né? Se, por exemplo, isso tem alguma diferença, se ainda é muito embrionário, acredito que sim, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco isso e do que você puder falar, claro, né? Porque assim a gente tem essa visão de que é, todo o sistema da sustentabilidade ele é fundamental para a gente perseguir esses objetivos de ter uma economia mais próspera, mais justa, né? No entanto, a gente também tem um problema grande com essa questão da visão, né? Da visão de Perfeito. mundo mesmo das pessoas. E daí eu queria entender um pouco sua opinião em relação a tudo isso.
Nossa, Nathalie, eu acho que assim, você tocou no ponto que é fundamental, né? O quanto nós, como sociedade, nós nos desconectamos, a gente não se vê como parte da natureza, né? E muito menos pensa nesses impactos quando ou descarta alguma coisa, ou quando escolhe um produto e serviço que é um sistema fechado, né? Que na verdade não tem fora, né? Então ele é fechado, circular, tudo fica aqui mesmo. E seria o equivalente, né? Às vezes do ponto de vista de comportamento, de mentalidade, se o mundo fosse a nossa casa, né, e a nossa casa tivesse com a temperatura adequada e dependesse, sei lá, de um ar-condicionado ou de alguma coisa, né, de uma água na torneira, seria que é o que de fato depende, seria o equivalente a gente estar falando que isso é super importante, né, e batendo no ar-condicionado, quebrando a torneira, que é mais ou menos isso que a gente faz, a gente não tem essa consciência, né? Mas eu acho que o ponto que você trocou é importante. Acho que cada vez mais a gente tem se reconectado e atentado, né, que a natureza não é opcional, na verdade é a nossa casa, e que, gostemos ou não, muitas das dependências da nossa qualidade de vida vêm de lugares em que muitas vezes a gente nem controla. Isso mudou muito. A gente teve uma experiência antropológica recentemente, tá, que nos fez refletir sobre isso, foi a Covid. Então, acho que assim, passar 2 anos, né, sobre o efeito, apertado em casa, correndo risco, assim, sem precedentes na história recente da humanidade, tá? E deu para observar o quanto a gente sente falta disso, essa desconexão, que muitas vezes pode gerar mais pandemias como essa. Por quê? Porque a gente vai, né, destruindo a natureza em nome da economia. Às vezes a gente pensa alimento, né, contra a floresta, né, usa a água, que é água limpa, mas não se conecta, que muitas vezes o resíduo a gente coloca na água, e que o sistema não está funcionando de forma circular. Então, o que eu tenho visto, sim, o regenerativo ainda é o novo. Você vai ver, o exemplo da Natura é perfeito, porque acho que a Natura, se nascesse hoje, o propósito da empresa, né, ser uma empresa de produtos e serviços que promovem o bem-estar e o bem-estar é a sua relação consigo mesmo, seu entendimento da sua humanidade e o seu bem-estar, né? E o estar bem é essa interdependência, essa relação com a natureza que faz com que você se mantenha em equilíbrio e tenha uma vida plena. Então, a gente fala muito em pegada, né? Eu gosto mais de legado, né? Acho que a consciência maior agora, eu tenho uma frase muito boa de Barack Obama, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele fala que nós somos a primeira geração a sentir os efeitos e a última que vai poder fazer alguma coisa. Então, eu digo que eu penso nisso todo dia, porque eu detestaria que meus filhos, ou que mesmo eu, não fosse capaz de viver a realidade, né, de um Brasil que é pleno de biodiversidade e tal, de natureza, do jeito que eu vivi, encontrar as mesmas praias, ou a mesma qualidade de alimentação, a mesma diversidade, o clima e tudo mais, tá? Mas esse é uma ameaça real. E eu acho que, se por um lado isso dá o que a gente chama de ansiedade climática, por outro lado ela tem mobilizado as pessoas a pensar, puxa, muita gente me fala, mas dá para fazer zero, Denise? Assim, nossa, como é que eu vou fazer um produto carbono zero? É possível? Eu falei, então, mais do que isso, tem lógicas baseadas na natureza que elas dão positivo, do ponto de vista de carbono, tá? Então, a gente está vendo, usando o exemplo da Natura, a disciplina de criar um profit and loss, né, um perdas e ganhos, que é um mecanismo clássico de finanças, incorporando uma valoração econômica daquele impacto que você está gerando, da dependência que a gente tem de água para fazer produtos e serviços, né, produtos principalmente que vocês usam, de quanto o entendimento e a criação até de uma cadeia de valor, né, de produtos que vem da natureza, e é muito importante entender essa dinâmica, porque imagina que amanhã murumuru, que é o produto do cabelo e tudo mais, né, maravilhoso, se amanhã todo mundo resolver usar murumuru, não tem, e nem adianta chegar na floresta e falar, olha, vendemos 20% a mais, não dá para apertar o pé de murumuru. Então, esse entendimento de ciclos baseados na natureza e como você vai trabalhando isso para dizer, talvez você precise usar menos, talvez você possa usar de um jeito diferente.
E quando não tem murumuru, por quê? Não choveu, não é época dele, é outra coisa, você usa o quê? Usa patauá, usa outra coisa. Como é que você pensa estar em equilíbrio? Estar em equilíbrio é o nosso grande, grande desafio. O mundo está mais consciente de que impacto não é uma opção, carbono é o melhor exemplo deles, direitos humanos e diversidade, um segundo bom exemplo. Está consciente de que a gente pode ter escassez ou ter dificuldades, né, de vida, porque a quantidade de desastres ambientais que a gente vem vivendo, excesso de temperatura, estamos de novo num dos verões mais quentes da história, desde que a gente mede a temperatura, são muito reais. Isso ativa a consciência do que está acontecendo. Então, fala, cara, o que está acontecendo aqui? Começa a ter uma conexão que, se antes da pandemia tem uma pergunta ótima sobre isso, né? Uma pesquisa da Ipsos, que fala que antes da pandemia, de modo geral, perguntado aos consumidores no mundo inteiro se ele achava, qual era o valor da sustentabilidade, se ele achava importante, cerca de 60% mais ou menos respondia que sim, e que se ele pudesse comprar, ele compraria, muitas vezes não comprava porque ainda é mais caro. Depois da pandemia, essa pesquisa mostra que a consciência, não só do ambiental, mas até do comércio justo, né, se ele não vem de um trabalho escravo ou de uma extorsão, de alguma coisa, se ele não vem de um sistema ambientalmente correto, né, e socialmente ético, né, o comércio justo, outros selos, começaram a ocupar mais a cabeça das pessoas, porque eu fiquei consciente depois. E a mudança é que hoje, se eu acho que eu não consigo fazer isso, eu acho que é porque as empresas não estão me oferecendo isso. Então, eu transferi, de certa forma, uma responsabilidade que não é só minha. E falo, se uma empresa hoje não me oferece isso, eu acho que ela não é moderna, não está fazendo algo de qualidade e tudo mais. O que é um movimento muito interessante, tá? E que aumenta a pressão, inclusive, sobre governos, sobre empresas, sobre não tomar decisões insustentáveis, sobre tomar decisões cada vez mais sustentáveis, considerando o impacto positivo. O regenerativo, especialmente no Brasil, ele tem uma conotação interessante. Justamente por quê? Por que ele está ficando mais consciente? O maior problema de emissão do Brasil é o desmatamento, né? É a perda de cobertura vegetal. Que, se não é hoje, né, tem muita gente que ainda fala, os biomas e a Amazônia, especialmente, são o pulmão do mundo. Ela não é bem o pulmão, porque do ponto de vista de carbono ela dá zero, mas ela é o ar-condicionado. Ela garante esse equilíbrio de temperatura, um dos biomas super importantes na garantia desse ar-condicionado, desse sistema de chuvas, calor e tal, para o mundo todo. Tá? E como você tem visto na Amazônia, né, essa, cada vez mais, a crescente consciência sobre a importância de não desmatar, né, versus talvez uma cultura que falava, alguns anos atrás, chegava a falar, quando eu cheguei aqui, né, para um pequeno produtor, não tinha nada aqui. E nada, quando ele estava mostrando atrás, era floresta. Então, não vê valor na floresta, valor econômico e tudo mais, eu preciso desmatar para produzir, isso está mudando, tá? Isso cada vez mais. Então, seja porque a regeneração está criando, né, novos modelos com vocação, né, de natureza, como créditos de carbono, né, seja como modelos da Natura, que tem produtos que se baseiam no conhecimento tradicional de como as populações que estão na floresta há mais de 10 mil anos usam aqueles produtos e, com ciência e tecnologia, se inspira para criar produtos únicos com base na biodiversidade brasileira e que ajudam a preservar a floresta. Então, você criar uma cadeia de valor de uma ucuúba, de um patauá, de um tucumã. A história da ucuúba é bastante interessante, por exemplo, a ucuubeira é uma das espécies endêmicas da Amazônia, e a ucuba ela é uma manteiga super hidratante. Ela foi testada para ser usada como produto cosmético porque ela tinha um conhecimento tradicional que usava muitas vezes ela como algo que você põe machucado, que regenerava a sua pele, que se você tinha um sapinho, alguma coisa na boca, então ela tem esse poder regenerativo. Só que a ucubeira era uma árvore declarada extinta. Até 1995 estava na lista de extinção do IBAMA, porque ela era derrubada, uma árvore de quase 15 metros de altura, derrubada e vendida por R$10, gente, fazer cabo de vassoura. E a descoberta desse conhecimento tradicional, esse olhar para a criação de cosmética e valor na biodiversidade brasileira,
fez com que a gente, né, fosse capaz de criar um produto que cria uma cadeia onde esses povos, essa comunidade, essas pessoas que vivem lá na Amazônia conhecem essa tecnologia, conhecem essa floresta, recebam hoje para uma ucubeira o equivalente a quase R$ 100, né, todo ano, pelos frutos que ela dá. E essa é uma mentalidade regenerativa. Então, como é que, ao invés de eu ir lá só cortar, sacar e tal, como é que eu faço coisas? Então, isso do ponto de vista de carbono é mais positivo, do ponto de vista de geração econômica, de sócio-bioeconomia, como a gente diz, de floresta em pé, é absolutamente mais positivo. Ele é um sistema que regenera ao mesmo tempo que cria valor econômico. Essa é a inovação regenerativa. Né? Como é que eu entendo a vocação daquele bioma, daquele lugar, daquela sociedade, o serviço que ela presta, e crio negócios mais inovadores ou crio viabilidade também econômica que preserva enquanto dá condições econômicas à vida, não o contrário. E respeita a dependência, né, que a gente tem da natureza, e não o contrário, não vê como a natureza só como fonte de, né, insumos e tudo mais. Esse é um pensamento mais novo, o regenerativo está muito nesse lugar. A gente descobriu, por exemplo, falar, mas tem o natural, né? Mineral também é natural, então, é não renovável. Então, tudo que é mineral existe, mas é não renovável, tá? Deveria ser circular, porque não vai ter mais, um dia vai acabar, então você deveria para mantê-lo no sistema. E esse é o outro lado da moeda, né? O de onde vem é isso, tudo vem da natureza, né? Vou brincar com vocês, a sexta-feira vocês estão respirando, estão emitindo carbono, então carbono é opcional, né? Tudo vem da natureza, e essa conexão, esse entendimento é que está inspirando grandes inovações em design, em embalagem, em circularidade, em novos mercados como o de carbono, em novos produtos, e cada vez mais é para lá que a gente vai. Então, a gente não pode ter por muito tempo uma economia ainda muito emissora em carbono, e como, por exemplo, falando muito mais do lado ambiental, né, que gera, que só potencializa as enormes desigualdades sociais que a gente tem, tá? Porque os efeitos do clima, né, desastres, alagamentos, excesso de temperatura, deixam mais vulneráveis quem já é vulnerável, tá? E não tem jeito, né, de imaginar que a roupa que eu estou vestindo, né, tudo que eu estou comendo aqui, dependa só de mim, ele depende da natureza e de um ciclo longuíssimo de pessoas que esteve aqui para produzir esse produto e serviço que nós estamos usando agora. Então, a gente tem também uma dependência do que a gente chama, né, de todos os, né, a cadeia de valor, que são pessoas. Tá? Então, esse olhar mais integrativo acontece nisso, em sistemas e negócios, né, economias, que mais preservam do que usam indiscriminadamente e que são circulares. Hoje, resíduo, lixo é considerado ineficiência, um erro de design, né? Um ajuste necessário no design. Porque o problema talvez não seja o plástico. Tá? Talvez o problema seja que eu tiro alguma coisa que é fóssil, está carbono enterrado na terra, faço um monte de produtos e serviços que duram 400 anos, produtos que duram, plástico dura em média 400 anos, não jogo ele de novo no sistema, dado que, apesar de ter bastante, o petróleo é finito, tá? Emito esse carbono, deixo isso parar no oceano, e vou usar aqui o exemplo de um canudo plástico. Um canudo plástico dura 400 anos, eu uso ele por 1 minuto. Então, o erro de design é que eu não poderia usar ele por 1 minuto e descartar, porque ele volta para o sistema como problema, tá? Então, ele é o uso ineficiente de um recurso disponível, mas não renovável. E que, no meio do caminho, ainda complica a capacidade do sistema de garantir a nossa saúde e bem-estar, tá? Então, o que a gente está vendo é uma mudança também do outro lado do que a gente chama de produtos circulares, né? Cada vez mais eles têm que ser inspirados na natureza. A natureza não tem embalagem. Como é que é embalagem na natureza? Pensa numa fruta, né? Tem lixo na natureza? Não. E o que acontece quando uma espécie na natureza tem uma dissonância na natureza e ela não está jogando a favor do sistema? Ela é extinta. Aliás, no mundo, o que a gente vê hoje, tá, não é tudo que prosperou. Na verdade, é só aquilo que foi capaz de ser resiliente e se mantém em equilíbrio. 0,99 de todas as espécies que existiram. Então, a gente é uma delas. Tá? Mas, caso a gente continue atentando contra o sistema, o planeta vai continuar ficando muito bem. A gente até vai ter problema. Então, é assim que funciona. Então, o outro lado também
da inovação, desse design mais regenerativo, são produtos que se biodegradam ou que se integram novamente à natureza ou voltam para o ciclo econômico sem deixar impacto, né? Então, sem parar no meio da nossa praia, comprometer o outro sistema de troca de gases e temperatura, que são os oceanos, tudo que a gente descarta ou vai parar no aterro, contamina a água que a gente bebe, lixo é um erro de design, tá? E quanto mais pessoas a gente tem, quanto mais sucesso econômico a gente fizer, quanto mais pessoas a gente tem, mais isso aumenta. Então, o jeito é mudar a economia, mudar o jeito como a gente consome, tá? Para fazer um consumo mais inteligente, mais durável, que nos mantém em equilíbrio, né? Então, essas são umas das principais questões. E ela vai de moda à comida, né? A comida que a gente come, de onde vem, para onde vai, o quanto ela contribui com a nossa saúde, o quanto não contribui, quais são as coisas que a gente faz, como é que a gente produz alimentos junto com a natureza, quais são os novos alimentos que vêm, superalimentos que vêm, por exemplo, de florestas. Toda a agricultura foi baseada na natureza, né? E o mundo como a gente conhece foi desenhado por pessoas como você e como eu, e agora está precisando de um redesign, né? Um redesign muito mais regenerativo. E já existem, vou usar outro exemplo aqui da Natura, poderia usar vários. Então, vou usar um da Natura, um que eu vi recentemente, que eu acho super interessante. Da Natura é o último produto lançado ano passado nesse icônico modelo mais regenerativo como inspiração. É uma seção de produtos que chama Biome, que são barras, e que tem dois exemplos muito importantes. O produto em si, a embalagem dá zero carbono, ele é totalmente renovável, ele vem de palma, de óleo de palma, produzido junto com biodiversidade brasileira, que restaura a floresta. Então, ele é produzido, todos os ingredientes são produzidos em pastos, em lugares que foram regenerados por sistemas agroflorestais, que replicam a floresta e são regenerativos, então são carbono positivo, do ponto de vista de biodiversidade, preservam a biodiversidade, são uma nova forma, inclusive, de agricultura e regenera o bioma, também contribui para o bioma se regenerar. E a embalagem, olha que curiosidade, ele é um biopolímero, biopolímero é um plástico, tá? Mas ele vem de metano, de tratamento de esgoto, de estações de tratamento de esgoto, ele é transformado numa fibra plástica, que também é biodegradável. Então, ela volta para o sistema, e ela não é fragmentável, ela é compostável, biodegradável, ou seja, ela se integra de novo ao sistema, do mesmo jeito que a casca da fruta e tudo mais. Então, esses são exemplos do que cada vez mais a gente vai ver de inovação e de design. Um outro exemplo recente que eu vi, baseado, por exemplo, numa questão social, de comportamento e tudo mais, é um sabão que foi criado, né, para comunidades que lavavam as suas roupas em rios, né, comunidades tradicionais que ainda vivem mais perto da floresta e tudo mais, e ao lavar a roupa com esse sabão, ele deixa, um sabão de base biológica, ele deixa os rios mais limpos do que eles estavam, ao invés de sujar. Então, é deste lugar que a gente vem cada vez mais a inovação. E ela está acelerando, francamente, seja inclusive porque ela está fazendo parte dos fundos de investimento, porque ela está sendo as novas startups, existem cada vez mais empresas dedicadas a produzir isso, soluções, e o grande desafio aqui é escalar e tratar isso como substituto aos modelos atuais. Mas se você tiver dúvida se isso está acontecendo mesmo, experimenta refletir sobre a sua prateleira de supermercado 10 anos atrás, né, o quanto tinha de alternativas como essa, qualquer que seja o seu supermercado, tá? E o quanto hoje você está tendo disso. E o quanto lá atrás você comia o tomatinho orgânico da horta da vovó e queria comer o negócio enlatado porque era super moderno, né? E hoje você está vendo o movimento ao contrário, né? A gente fala, não, a gente tem que comer cada vez mais. Então, assim, está acontecendo na comida, está acontecendo na roupa, está acontecendo no modelo como a gente constrói casa, nos ambientes de escritório, na tecnologia. Então, essa volta, essa consciência, essa conexão com a natureza é super importante, porque ela está começando a chegar dentro da nossa casa, ou não, né? A gente está começando a não ter água, a não ter um clima que permita a gente viver em equilíbrio. Tem lugares que já não está dando para os humanos viverem por causa do calor, tá? Então,
eu gosto de pensar que por convicção, né, por consciência, por convicção, falar, não, mas deve ter um jeito melhor de fazer isso sem as custas do ambiente e preservando, né? Quem já passou debaixo de uma árvore num dia de calor sabe que a natureza propõe, pelo menos assim, que só se você mantém em equilíbrio, você vai ter 10 graus de temperatura a menos, tá? E que você pode ter, por exemplo, uma estação de tratamento de efluentes de água, né, com uma infraestrutura cinza, como a gente chama normal, de tecnologia, de engenharia, de bomba, ou você pode replicar, por exemplo, um jardim filtrante que faz o mesmo serviço ambiental e ainda deixa a sua casa maravilhosa. Esse é um exemplo que a gente tem, por exemplo, na fábrica, em algumas fábricas no Brasil, o Ecopark da Natura tem isso. Então, essa consciência, essa conexão, né, da natureza como tecnologia e solução, né, soluções baseadas na natureza serão a grande fonte de inspiração e de inovação nessa transição dessa economia, assim como o design, o regenerativo, que quando você fala a primeira vez, a maioria das pessoas fala, mas é possível isso? Tipo, não, é o óbvio, né? É assim que funciona, né? Para se manter em equilíbrio, e cada vez mais a gente tem soluções como essa. A boa notícia é que precisamos garantir que o Brasil, por essa imensa capacidade, né, de recursos naturais, de terra, de extensão, de produtividade, seja um ator importante nessa agenda, e cada vez mais um exemplo de empresas, né, que têm esse compromisso ou que são capazes de gerar esse modelo regenerativo em escala, tá? Como alternativa a essa transição que vai acontecer e que quanto mais próximo a gente estiver dela, mais a gente está do lado da oportunidade, menos a gente está do risco. Então, esse é o mínimo. Por quê? Porque se a gente só fizer aqui, melhora a nossa vida e a do mundo. Mas se só a gente fizer, também não vai funcionar. Então, a gente tem que mudar essa consciência, na verdade, de que para a gente ter ou rentabilidade, né, ou produtos de qualidade, tem que ser às custas da natureza, e eu não quero ter que me preocupar com isso. Falar, não é mais opcional. Tá? Legal, muito bom. E assim, você falando, tem muita conexão, né, com a visão da regeneração, da minha própria pesquisa, né, de doutorado em relação a organizações regenerativas, que é o que você, por exemplo, achei muito interessante o que você falou em relação a olhar para esse aspecto ambiental, mas não só do ponto de vista de recurso, né, ambiental, mas olhar para o seu lugar, para o seu território, para o seu bioma, entender essa questão do tempo de cada coisa, né? E que tem relação com uma visão de sustentabilidade, de ecologia mais profunda, né? De estar olhando com reverência até para os sistemas do qual a gente faz parte, né? E tem também esse aspecto do valor econômico para a sociedade e do valor cultural também. Uma questão que eu vejo na sua fala, nos exemplos que você traz da Natura, tem muita relação também com a criação de novas narrativas, de novas estéticas, modos de ser, de consumir, né, de estar no mundo. E daí eu fico pensando assim, muito nessa visão de como a gente precisa ressignificar, né, Sem dúvida. esse tipo de consumo mais consciente para fazer prosperar negócios que sejam de fato regenerativos. E daí, Denise, eu queria te fazer uma pergunta, a gente já está encaminhando aqui para o encerramento, mas eu queria também, eu tenho várias perguntas para te fazer, infelizmente eu vou deixar para uma próxima oportunidade, mas eu queria entender contigo, para um indivíduo, né, que trabalha dentro dessa visão que a gente está comentando aqui, ou uma organização que queira ser de fato regenerativa, ser sustentável, quais tipos de alianças ela teria que fazer e para poder prosperar, porque é um caminho difícil, né? Quando a gente está nessa economia vigente, é uma batalha, né? Então, assim, o que você recomenda em termos de alianças, em termos de atitudes dessas organizações e até indivíduos que são, por exemplo, consultores, né, que trabalham com sustentabilidade e regeneração?
Olha, começando por quem, na verdade, influencia a decisão, né, um consultor, ou quem está numa organização, quem está tomando decisão hoje, eu acho que já existe uma consciência, até uma ansiedade, eu brinquei, assim, uma ansiedade meio climática de, ai, meu Deus, tem que saber sobre isso. É bom, tá? Então, uma das falas que você trouxe, uma das discussões mais importantes recentemente, depois da pandemia também, falando sobre saúde mental, sobre esse bem-estar, sobre a conexão da natureza, é essa liderança com uma mentalidade mais regenerativa, né? Essa liderança do ponto de vista de pessoas e como os ambientes de trabalho, os produtos e serviços têm que estar a favor disso, tá? Então, acho que a minha primeira recomendação para isso é que a liderança fique atenta para isso, de que não é opcional. Coisas que a gente considera como disponíveis, né? A gente não pensa assim, fala, mas e se não tiver mais nenhuma água amanhã? Como não tem água? O cano vai desligar? Fala, chover demais no lugar errado não tem energia, gente. Então, assim, essa conexão, né, é super importante, mas também acho que do lado propositivo, essa consciência do cuidado com as coisas. É menos sobre o uso, né? Eu vou usar e descartar, que talvez seja o pensamento mais vigente, mas é um uso de falar quantas horas eu gastei para possuir, ou ter, ou usar esse serviço. Será que eu preciso comprar as coisas? Ou será que num mundo mais circular eu vou pagar pequenos FIIs por usar o produto? Então, você está vendo isso acontecer na moda, o fast fashion junto com o brechó agora, né? Com second hand, né? Um design mais regenerativo, alguma coisa mais saudável, mais orgânica, né? Um ciclo mais eficiente de mais longo prazo. Por quê? Então, para um consultor que está falando isso, acho que primeiro ficar consciente de que esse é o novo sucesso, né? Então, o sucesso financeiro desconectado de um sucesso, né, de um bem-estar, ele não se viabiliza mais, nem no curto prazo, porque você não vai nem querer trabalhar, nem comprar produtos e serviços de uma empresa que é super rentável, mas não trata bem seus colaboradores, não tem uma cadeia de valor da qual ela é parceira, né, e ela fica e não tem produtos e serviços que estejam conectados com isso. Sempre que você puder, você vai achar que essa é mais interessante. A segunda recomendação é que a gente trate esse tema com a mesma disciplina e o mesmo critério que a gente trata os financeiros. Então, assim, medir, olhar, ter ciência acoplada a isso, não ser empírico, né? O empírico ajuda a gente a se inspirar, mas a gente já tem ciência e tecnologia disponível suficiente, e esse muitas vezes é um acelerador. A terceira, eu acho que uma liderança mais humanizada, que lembra que todo dia é com pessoas, sobre pessoas, por pessoas, para pessoas. Tem se falado muito nisso, inclusive com os IDGs, né, os Inner Development Goals, que é como qual liderança a gente está preparando para trabalhar, né, num mundo como o da Agenda 2030 e dos ODS. Eu acho que esse é um super tema. E como pai, mãe, filho, consumidor, avó, tio, primo, amigo, colega, andando no dia a dia, eu sempre me pergunto o que aconteceria se a gente tivesse 10% das decisões mais conscientes, mesmo que ela desse um pouquinho de trabalho, né, evitar ficar no mesmo ciclo, que no limite não faz nem bem para a gente, e ser, inclusive, né, falando encontrei a solução, está fazendo nada, manda um e-mail para aquela empresa que você gosta, falou, poxa, amigo, adoro seu produto, mas a embalagem é ruim, ou né, eu tenho que descartar isso, e aí, que alternativa você me dá? Ajuda a ficar na corda positiva. Escolhe cada vez mais promover também esse pensamento, né, ou negócios que tenham esse valor na sociedade, né? Pode ser negócios próprios, negócios que tenham aqui, e privilegiar empresas que tenham essa mentalidade, seja para trabalhar quando você puder, para escolher, para falar bem, para dar um bom exemplo, eu falo, eu gosto muito, às vezes até nem posso, mas eu gosto muito, e não repetir mais esse modelo que, né, gasta horas e horas trabalhando para comprar um monte de coisa que a gente nem sabe se quer e se usa, para descartar depois, né, ficando às vezes endividado no banco e potencializar uma economia rápida, de reuso, sem reuso, de uso uma vez, sem consciência, porque ela não está a favor do mundo onde a gente já quer viver. Tá? Então, eu brinco que a gente está trocando a geração do impacto, que não é opcional, né, da pegada, por outro que a gente faz, deixa uma pegadinha, e hoje ainda está bem ruim, pela do legado.
aquela que quer ser lembrada por falar, porque eu estava aqui, escolhi isso, falei, não, gente, não dá mais, porque você tem esse canal, porque estudou lá atrás, porque eu estou aqui, né? E a gente está falando disso, talvez na mesa do almoço, no final de semana, em casa também, e porque as novas gerações já vêm com esse chip mais ligado, né? Então, assim, e elas vão chegar nos postos de poder daqui a pouco. Mas o grande desafio é fazer isso ir numa velocidade importante, mais do novo modelo, mais parecido com a natureza, menos do antigo, que já não funciona mais, para que dê tempo da gente, né, não desorganizar esse equilíbrio e aí ter uma transformação na sociedade que realmente funcione. Funcione para nós, funcione para a nossa casa, o planeta é a nossa casa, tá? E funcione para todo mundo. Legal, bacana, muito obrigada. Denise, agradeço super o nosso bate-papo aqui, foi muito gostoso te ouvir, muito legais os pontos de vista todos, os exemplos também. Às vezes é importante, né, a gente ter isso tangibilizado, porque senão o pessoal fica, mas isso Olha é no supermercado. sonho. Não, É uma escolhe no coisa muito utópica, não, né? Tem, na verdade, empresas que estão gerando muito valor e também ressignificando, né, a sua própria atuação, assim. Então, acho que foi fundamental te ouvir. E daí quero deixar que, além de agradecê-la, deixar um espaço para que você faça um fechamento, se você quiser, de repente, quero. colocar algo que você julga bastante importante aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Queria fazer um convite para quem está ouvindo a gente e assim, se inspira por isso, né? Eu falei aqui dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É legal vocês conhecerem. Eu brinco que fala, pega, você não sabe o que fazer, está meio sem norte, escolhe um deles, escolhe uma causa para você, porque ela te toca, porque você é de algum lugar, porque você é mulher, porque você é engenheiro, quer trabalhar consumo, construção sustentável, tem 17 maneiras. Tá? Eu já fui muito promotora do 5, que é o empoderamento de mulheres e meninas, do 13, que é combater os efeitos da mudança climática. Hoje eu sou do 17. Uma coisa que você falou, Nathalie, até estou usando uma pulseirinha que significa isso. O 17 é parcerias para implementação. Quando a gente atua em rede, quando a gente consegue se somar a redes que estão promovendo isso e, né, atualizar o software, atualizar a nossa mentalidade para poder tomar boas decisões ou para fazer coisas que a gente se orgulha mais, e a gente faz isso em rede, se soma a essas redes, a gente vai mais longe, mais rápido, com mais intensidade. Então, queria chamar todos vocês a conhecer mais sobre o tema. Fala, escolhe um ODS para chamar de seu, porque ele te toca, ele vai te inspirar cada vez mais a, com o olho aberto, a consciência mais ativa, a perceber oportunidades que já devem estar acontecendo bem aí no seu quintal, na sua varanda, na rua que você está pegando ônibus, tá? Ou em qualquer lugar, porque muita gente está lá, inclusive, muito mais próximo disso, né? E pode estar ouvindo a gente. Então, escolhe um ODS para chamar de seu, muda um comportamento na sua vida e pensa que a natureza não é uma opção, é a nossa melhor opção. Muito bom. Obrigada, Denise, e ótimo dia para todos. Ótimo dia para